Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queremos pensar sobre a transparência no relacionamento com as pessoas, principalmente a nível comunitário, a partir da Sagrada Escritura. Como dizia nosso fundador, Padre Gilberto, a 14 de fevereiro de 95, a relação comunitária só pode acontecer na transparência. Então, não há outro modo do relacionamento comunitário, da vida comunitária acontecer se não for na transparência. Na Sagrada Escritura não existe o termo transparência como nós conhecemos hoje, que é a pessoa que não tem empecilho, não tem escuridões no seu relacionamento com as pessoas. Então essa pessoa ela é o que ela é, então vai ter a pessoa que é veraz, que é a pessoa que é sincera no relacionamento, só que também essas palavras elas trazem alguns problemas que às vezes dá conotações que não é o que a Sagrada Escritura quer dizer. Por isso, a gente sempre diz, para entender a Sagrada Escritura, a balança de dois pratos é fundamental para entendê-la, para que a gente tenha uma visão bem equilibrada daquilo que a Sagrada Escritura quer nos dizer sobre transparência. Nesse ponto, nós queremos pegar Mateus 5, né? Capítulo 5, versículo 33 em diante. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis em hipótese nenhuma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, que é o escabeiro de seus pés, nem pela Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque tu não tens o poder de tornar um só cabelo branco ou preto. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Obviamente, o contexto aqui é do juramento, que não queremos nos aprofundar, não queremos nos aprofundar nisso, né? Mas seria então o contexto esse contexto verdadeiramente do sim, sim, não, não. Quer dizer, sim, sim, não, não. Quer dizer, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Então, qual a possibilidade aqui? O jurar seria o quê? Como está em Levítico 19:12, né? Nem jurareis falso pelo meu nome, não profanareis o nome de vosso Deus, e eu sou o Senhor. Números, capítulo 30, versículo 2. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou juramento, para obrigar-se à abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu fará. Na Bíblia Peregrina, o comentário é bem, condiz bem, quer dizer, entre os cristãos, a sinceridade, que é outra característica da transparência, deve ser tal que se torne inútil o juramento, né? Então, conforme está na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Então, no original, riname hypocrisem pesete, quer dizer, não cair sob o juramento, né? Por quê? Porque seria uma hipocrisia que o meu sim parecesse não ou que o meu não parecesse sim. Então é aquela pessoa que a gente não sabe com quem a gente está lidando. Então, outra característica dessa transparência, além da sinceridade, a da franqueza, seria essa pessoa que você sabe com quem
você está lidando. É uma pessoa autêntica. Então, uma das características é essa autenticidade da pessoa. Na 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, porque a gente poderia pensar assim. Então, não se poderia jurar em tribunais, não se poderia jurar em processos matrimoniais, mas o que Jesus está condenando aqui é o juramento vazio, né? Eu, porém, vos digo, por minha vida, de São Paulo, então, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha, que é o juramento, de que para vos poupar não tornei ainda a Coríntio. Em Gálatas 1:20 é o mesmo sentido. Ora, acerca do que vos escrevo, eis diante de Deus testifico que não minto. Então, em certas ocasiões, aí São Paulo demonstra bem isso, está no Catecismo da Igreja Católica também, mostra que é possível verdadeiramente usar do juramento. Nessa mesma carta, 2 Coríntios 1, no versículo 17, vai tratar algo que é semelhante ao que nós vimos no Evangelho. Porque a gente viu em Tiago lá, é a cópia do Evangelho, e aqui também vai tratar algo bem semelhante. Versículo 17. Ora, determinado isso, terei porventura agido com leviandade. Então, ele fria, no grego quer dizer usar de inconstância, passar por cima, ser menor e de leve. Quer dizer, eu fui superficial. É isso que São Paulo está dizendo. Eu fui superficial agindo com vocês? Ou a deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Quer dizer, é exatamente isso do Evangelho. A palavra que eu disse para vocês é mais ou menos, como a gente diz na nossa linguagem coloquial, é mais ou menos. E continua no versículo 18. Antes, como Deus é fiel, quer dizer, Deus é veraz, Deus é a verdade, porque o fiel no hebraico, no substrato hebraico vai dizer isso. A nossa palavra convosco não é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tanto tem nele o sim, portanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Amém, que a palavra que advém do emet do hebraico é verdade. Então Deus é sustentáculo, Deus é base, Deus é fiel, então ele é veraz. Em Deus não há mentira, não há falsidade, nem folha sacoalhada pelo vento, como vai dizer Jesus que João Batista não era. Então Deus é verdadeiramente veraz, verdadeiro, ele tem essa capacidade de sempre ser fiel àquilo que ele fala. Se Deus é assim, nós deveríamos ser assim também. Então, essas são características de uma pessoa transparente. A Sagrada Escritura vai trazer também atitudes de pessoas que não são transparentes, né? Então, em Isaías, capítulo 29, versículo 13, vai dizer assim: o Senhor disse: visto que o povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Então, o processo da transparência tem que ser algo que advém verdadeiramente do coração. Como nós já falamos em outras oportunidades, o coração é a sede da decisão humana. Se o coração é a sede da decisão humana, então é dele que deve vir uma decisão de verdade, de realmente, de sem máscara
no relacionamento com Deus, e nesse processo de sem máscara no relacionamento com Deus, aí sim nós verdadeiramente possamos nos relacionar com Deus. Agora, o que estava acontecendo ali? Um relacionamento superficial. Então, maquinalmente, essas pessoas tinham decorado certas palavras, tinham decorado certos louvores, tinham decorado certos pensamentos, e aí, da boca para fora, fingiam que louvavam, bendiziam, ou tinham esses mandamentos na boca, mas cumprir mesmo não. Né? Então, isto não é apropriado, não dá. Né? Então, isso é algo que é inaceitável por Deus. Então, vamos colocar no contrário aqui. O que deveria acontecer? A pessoa transparente é aquela que fala a partir do seu coração, e aí sim ela é autêntica, tá? Ela é autêntica. Então, essa é a verdadeira pessoa, né? Se em Romanos 10:9 está, se com tua boca, primeiro em 10:8, né? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então, essa palavra deveria penetrar na nossa boca e no nosso coração. E em Romanos 10:9, se com tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Tradução: o coração tem que estar em acordo com a boca e a boca de acordo com o coração. O não transparente é exatamente aquela pessoa que pensa uma coisa e fala outra. É aquela pessoa que é totalmente incoerente dos próprios pensamentos, e ela é simplesmente hipócrita, fingida no relacionamento com as pessoas. Aqui, em primeiro lugar, com o relacionamento com o próprio Deus. É aquela pessoa que coloca máscara no relacionamento com Deus e quer fingir que está tudo bem, etc. Em Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 8, tem uma palavra que é mais precisa ainda. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Purificai-vos as vossas mãos, pecadores, e santificai os vossos corações, homens dúbios. Essa palavra dúbio é a única vez que ela aparece na Sagrada Escritura. Né? E ela é muito interessante. Em grego, é dipsihos. Di é dois. Tá? E psihos, que é de psique, que é como se a pessoa tivesse duas mentes, duas almas. Então, a dubiedade, ela é totalmente inaceitável para Deus. Essa mente dupla, de ter uma mente no relacionamento com o próximo e uma outra mente no relacionamento consigo mesmo. Então, essa pessoa maquina dentro de si, ela pensa mil coisas, mas no relacionamento ela é totalmente diferente. Então, obviamente, essa pessoa ela não é transparente, porque as suas ações elas vão falar de coisas, as ações que não condiz com aquilo que a pessoa pensa. Então, isto daí é uma hipocrisia, uma não transparência que vai prejudicando a alma. Imagine uma pessoa dessa num relacionamento comunitário. Então, é essa pessoa que vai criar confusão, vai criar intriga, vai semear cisânia. Por quê? Porque ela nunca é transparente. Ela tem uma cara com o superior, ela tem uma cara com outra pessoa, ela tem uma cara com outra pessoa. E por quê? Porque nem ela mesma sabe quem é. Porque essas duas almas convivem dentro dela mesma. Né? Então, é duas mentes. Né? Quem é o transparente? Bom, Jesus mostra um exemplo. Né? Em João, capítulo 1, versículo 45 e 48, tem a figura de Natanael. Então, Filipe encontrou com Jesus e vai falar com Natanael. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, filho de José de Nazaré. Então, é nome e sobrenome, que é Yeshua Bar Yosef, quer dizer, ele de Nazaré.
perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair algo de bom? Porque nós temos que lembrar que a Judéia, obviamente, não está Jerusalém, era considerado centro. A Galileia era, vamos dizer, uma visão de periferia, né? Filipe lhe disse: vem ver. Jesus viu Natanael vindo, quer dizer, Natanael não falou nada até ele, e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há fraude. Natanael lhe disse: de onde me conhece? Respondeu Jesus: ainda que Filipe te chamasse, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava sobre a figueira. O comentador vai dizer que a figueira é o símbolo daquele que estuda a lei, né? Do homem autêntico. Mas Jesus, ao invés de recriminar que Natanael falou mal de Nazaré, ele disse que nesse homem não há fraude, né? Nesse homem não há falsidade. Então ele elogia a posição de Natanael porque Natanael foi autêntico. Natanael foi autêntico. Ele foi uma pessoa que falou exatamente o que ele estava pensando. Então, ele não é uma pessoa de duas caras, uma pessoa de duas almas, tá? De psicose, quer dizer, ele não tem duas almas, ele verdadeiramente ele é autêntico, tá? Não há dolos, quer dizer, a palavra no grego aqui que não há fraude, não há dolos, quer dizer, é astúcia, é engano, uma pessoa de fraude, uma pessoa de malícia. Então, esse é o elogio perfeito de Jesus que deveria, quer dizer, ele é uma pessoa verdadeira, né? Uma pessoa verdadeira. Isso deveria ser. Então, o transparente, ele é autêntico. Ele é autêntico nesse sentido, ele é verdadeiro. Ele realmente fala aquilo que ele pensa e ele concorda com isso. Então, essa é uma das características do homem ou da mulher transparente. Uma outra característica, que é um dos maiores elogios da Sagrada Escritura, junto com o justo, né, e com o reto. Então, em Jó, capítulo 1, versículo 1, vai dizer: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, o homem transparente, ele é íntegro. Tam no hebraico é perfeito, completo. Então, quando ia apresentar-se um bezerro para ser ofertado, um carneiro, como no caso em Êxodo 12, para a Páscoa, ele deveria ser sem defeito. Então deveria ser íntegro. Por quê? Porque a oferta deveria espelhar aquilo que o ser humano é. Íntegro, perfeito. Qual que é o contrário de íntegro? Uma pessoa quebrada por dentro. Então, é novamente as duas almas. Então, pessoa que é rachada por dentro, ela não é completa, ela não é íntegra. Então, depois, tudo que já vai passar durante o livro inteiro, tá? E Deus, no final do livro, vai elogiar Jó exatamente por ser esse homem íntegro. Jó não usou de máscara na sua relação com Deus. Ele exatamente fala, enquanto os três amigos de Jó usavam de falsidade ou tinham uma visão irreal de ser humano, e Jó não. Jó foi íntegro. Ele falava com Deus exatamente aquilo que ele estava sentindo. Então essa integridade de Jó vai ser provada durante o livro todo, e esta é outra característica do transparente, que é o contrário do dipsirrosca, lá, das duas almas. Ele tem uma alma só, ele tem uma integridade só, ele é um. Então nós também deveríamos caminhar para essa unidade. Só que a pessoa, quando ela quer ser transparente, então às vezes a gente cai, por isso novamente a imagem da balança com os dois pratos, a gente cai em opostos, né?
deles é o transparente não pode nem ser falso nem violento. Então a falsidade, como no Salmo 12, né? Senhor, salvai-nos, já não há um homem bom, não há mais fidelidade em meio aos homens. Fidelidade e verdade, mesma palavra. Cada um só diz mentira a seu próximo com língua falsa e coração enganador. Então, fala mentiras com língua falsa e coração enganador. Então, do coração vem a língua falsa. Senhor, calai todas as bocas mentirosas e a língua dos que falam com os soberbos, dos que dizem, nossa língua é nossa força, nossos lábios são por nós, quem nos domina? As palavras do Senhor, versículo 7, são verdadeiras, como a prata totalmente depurada, 7 vezes depurada pelo fogo. Então é essa palavra de Deus, como nós vamos ver mais para baixo, que vai purificar. Agora, não é ser falso, né? Quer dizer, aquela coisa de usar da mentira como uma capa para isso. Jesus passou por isso. Então, em Mateus 22, versículo 15, na célebre parte lá de dar a César o que é de César, nós vamos pegar o começo ali. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Então, a intenção é pegar Jesus uma palavra. É fazer com que ele caia numa armadilha. E a posição aqui é a posição perfeita dos hipócritas e do não transparente. E enviaram discípulos juntamente com os herodianos, porque era de Herodes, para que se Jesus caísse, já prenderia ele ali mesmo. Para dizer, mestre, sabemos que és verdadeiro, então, és íntegro, e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade. Então, é um elogio sem fim. Sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Então, repara que depois já vinha a resposta de Jesus, que nós não vamos mais, porque o objetivo não é esse, mas Jesus não contesta isso, porque ele era isso. Né? Só que, ao falar isso, não que está mentindo sobre isso, mas a intenção é outra. Dizei-nos, pois, que te parece, é lícito pagar a tributo a César ou não? Se ele falasse que sim, eles iam falar que israelita és tu que aceita o domínio estrangeiro. Se ele falasse que não, os herodianos estavam ali para pegar ele. Então, era uma armadilha. Era uma armadilha. Então, o problema é usar de palavras até verdadeiras, mas com a intenção de criar algo ou de obter algo. Muitas pessoas elogiam verdadeiramente, mas com a finalidade de conseguir alguma benesse da autoridade. Então é isso daqui que eles fizeram aqui. Né? Então eles colocaram, esses discípulos dos fariseus colocaram uma situação verdadeira, mas com uma intenção ruim por trás. Então essa falsidade é inaceitável. O outro lado. Então tem pessoas que assim, mas eu falo mesmo, eu grito, o que tem que falar, eu não vou ver o lugar, eu vejo se é inconveniente ou não. Se eu tenho que falar, eu falo mesmo. Né? É muito interessante que está em Mateus 5:21. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo de irar-se contra o irmão, aquele que se irar contra o seu irmão, estará sujeito ao julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo está sujeito ao inferno de fogo. Então vamos ter um pensamento judaico que falava assim: quem tirar o sangue de seu irmão em público vai ser réu de juízo. Então, a pessoa que humilha o outro, que tripudia em cima do outro, que é chamado de tolo, não está com a intenção de ser transparente. Ela está usando a situação
para diminuir a outra pessoa. Diminuir a outra pessoa. Então, obviamente, aqui não é ser transparente, aqui é ser violento. Então, São Bento, na sua regra, vai dizer que quando o despenseiro fosse negar algo para alguém, negasse falando não, porque também poderia mentir, porém sempre com uma palavra boa junto. Então temos que aprender a ser transparente, mas do melhor modo possível. E nem falso, quer dizer, não pode realmente mentir. Então essas duas partes aqui, nem falso, tá? Usar até de palavras verdadeiras, mas com intenção má, e nem violento, quer dizer, usar, porque quem matar, né? Você realmente pode matar uma pessoa por uma palavra, né? Como ser transparente, né? Então, em primeiro lugar, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao teu ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Então, a primeira escola para a gente ser verdadeiro, ser transparente, ser autêntico, é deixar que a palavra purifique aquele coração. De modo que esse discernir, esse dividir, possa nos dar aquilo, mostrar exatamente aquilo que está no nosso coração. Porque ao a palavra ela mergulhar dentro de nós e for dividindo medula, discernir é chegar no centro, né? No cerne, né? Então, na medida que ela chega no nosso cerne, ela verdadeiramente vai mostrar aquilo que nós realmente pensamos, tá? Realmente pensamos. Aquilo que são os nossos pensamentos, né? Aquilo que está dentro do nosso pensar e aquilo que está dentro de nós mesmos, aquelas decisões que estão dentro. Aí a palavra vai mostrar se realmente aquela decisão é verdadeira, né? É verdadeira, porque quando colocam Jesus na parede, dar a César é lícito ou não pagar, a intenção já é ruim. Em João 8, quando fala da mulher em adultério, o problema não era julgar a mulher e fazer ela crescer. O problema ali tinha uma intenção ruim por trás. Então, deixar a palavra entrar para dividir, para chegar lá no mais profundo. É isso que Hebreus está dizendo. Vai dividindo, mas não para um julgamento, um processo para ver a superfície da palavra. Não. Nós temos que ver lá no profundo do nosso coração se a nossa intenção é boa mesmo, ou se nós estamos até mentindo para nós mesmos, e etc. Outra coisa, além de deixar a palavra entrar em nós, uma outra coisa que para nos fazer nos transparente é pensar sempre que nós estamos sempre sobre os olhos de Deus. Então, o Salmo 139, o Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu sentar, conheces o meu levantar. De modo que de longe penetra os meus pensamentos. Então, saber que Deus está olhando o nosso pensar. Então, muitas vezes nós não somos transparentes e verdadeiros porque nós pensamos que Deus não enxerga, né? Examinas o meu andar e o meu deitar. Meus caminhos estão todos familiares a ti. A palavra ainda nem chegou à minha língua, está lá no meu coração, e tu, Senhor, a conheces por inteira. Tu me envolves por trás e pela frente, sobre mim colocas a tua mão. Então, Frei Raniero Cantalamessa vai falar que o maior antídoto contra a hipocrisia é exatamente esse salmo. E no versículo 23 desse mesmo salmo vai dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Então, deixar que Deus, pelo seu Espírito, conheça o nosso coração, prova-me. O salmo pede, que o salmista pede: Senhor, prova-me. Prova-me para realmente eu ver se a minha intenção é correta. E conheces as minhas preocupações. E vê se não ando no caminho fatal. Conduze-me, ó Eterno. Então, nós verdadeiramente vamos ter uma
uma visão verdadeira, na medida em que nós pudermos deixar que o Senhor penetre o nosso coração, né? Aí sim, pela sua palavra, pelo seu Espírito, aí nós vamos buscar isso. Deuteronômio 8, versículo 3 vai dizer: Ele te humilhou, Senhor, e te deixou de ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teu pai conhecia, para te dar a entender que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Ele te humilhou. Então, para te humilhar, no versículo 2, para te provar, para saber o que estava no teu coração, te guardarias ou não o mandamento? O não transparente, nós que não somos transparentes, sempre Deus vai mandar uma humilhação para a gente conhecer exatamente o que está dentro de nós. Então, como Santa Teresa vai dizer várias vezes nas suas obras, o autoconhecimento é o caminho, né? Então, a transparência vai nascer na medida que a gente conhece aquilo que está no mais profundo do nosso coração. Então, a palavra ilumina, o Espírito ilumina, saber que Deus nos olha o tempo todo nos ilumina, saber que as humilhações da vida vai nos conduzir a uma transparência. E por fim, Hebreus 4,13, e não há criatura oculta à sua presença. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele que devemos prestar contas. Então, antes de falarmos alguma palavra, de pedirmos alguma coisa, de colocarmos alguma situação, a gente tem que ver qual é o pensar real que está no meu coração. Qual é a minha intenção real. Porque às vezes vamos colocando segunda, terceira, quartas intenções que vai cobrindo a intenção mais profunda. E saber que diante de Deus não há criatura oculta e não há pensar oculto, nos ajuda a sermos transparentes. Então, peçamos a Deus a graça de sermos como Natanael, sermos homens verazes, como foi João Batista também, que não era uma folha chacoalhada pelo vento, como Jó, que passou o que foi e foi verdadeiramente transparente perante Deus. Peçamos a graça da transparência ao Senhor, para que nós possamos verdadeiramente caminhar num verdadeiro autoconhecimento em Deus, ter decisões segundo Deus no coração e as expressá-las por atitudes autênticas. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.